Miau. Bom dia, pessoal! Olha o que eu vim falar hoje. Vim falar sobre um tema muito bacana que eu gosto bastante, que me empolga, que é sobre curiosidades sobre calopsita. Vamos lá. As calopsitas, primeira curiosidade, elas são originárias da Austrália e elas foram datadas pela primeira vez em 1792. Então, elas na natureza elas andam em bandos, né? São aves e não pássaros, passarinhos, como alguns denominam. E eu falo uma coisa pra vocês. Essas 5 curiosidades, elas também são boas para tirar algumas dúvidas das pessoas que têm a curiosidade de querer criar ou não. No Brasil, ela chegou no Brasil foi datada também na década de 1970. No Brasil, ela é considerada uma ave doméstica. Então, por lei, ela é uma ave doméstica, não é considerada uma ave nativa, então você não vai ter tantos problemas assim com o IBAMA, né? E as calopsitas, gente, elas são aves de pequeno porte da família da cacatua. Cacatua é aquela ave grande, imensa, branca, que tem também outros tipos de penagem. E elas são primas das calopsitas. As calopsitas são aves menores. Ela também, no caso dessa família da cacatua, que tem o bico torto, né, pra frente, elas são parentes, no caso, faz parte do grupo dos papagaios. Então são consideradas aves bem inteligentes. Por isso que muitas pessoas no mundo todo adotam calopsitas, né? Criam calopsitas porque elas são aves que podem falar, se forem estimuladas, podem falar, podem expressar sons repetitivos. Então é muito importante que você, ao adotar uma calopsita, você, sendo dono dela, né, você saiba de algumas coisas que são fundamentais. A primeira seria que é muito difícil saber o sexo de uma calopsita. Eu comprei uma calopsita e eu vou botar o nome dela de como eu, né? Essa que apareceu no início do vídeo, na verdade, é o macho. Essa aqui. E a pipoca. Eu botei o nome de pipoca, gente, mas conforme o comportamento dela durante um ano, que ela tem um ano, e as músicas que ela emite, tudo, ela é um macho. Ela é um macho e eu não tenho mais como mudar o nome porque ela já deve saber o nome dela, não sei. Então é assim, se você quer ter a real certeza sobre se sua calopsita é macho ou fêmea, é necessário fazer o exame de sexagem, que em alguns laboratórios do Brasil já fazem, tudo pelo correio. Então, vocês que quiserem também saber o sexo, já tem calopsita há um tempo e não sabe, é bom dar uma pesquisada aí, né, pra saber. Eu tenho 2 calopsitas. Uma é essa que passou, que é a pipoca, e o outro é o rouco, que também é macho. Dizem que os machos, eles têm alguns comportamentos diferenciados das fêmeas. Por exemplo, o macho canta bastante, gosta muito, muito de se olhar em espelho. Muito, se admirar, na verdade. E outra curiosidade muito importante sobre as calopsitas, que além de ser inteligente, curiosas, elas são felizes, são aves muito felizes e convivem muito bem com nós humanos, porque elas podem ficar tão apegadas ao dono, né, que ela se torna dependente dele. Então é muito importante que você tenha mais de uma calopsita, não crie só uma sozinha, porque elas têm essa tendência, né, até problemas mentais, depressão, justamente por estar só. Então é muito importante, é fundamental que você saiba cuidar muito bem dessa calopsita. E ela bem cuidada, ela tem uma expectativa de vida até alta, né? Nas fontes que eu li, as calopsitas elas podem viver de 12 a 15 anos. Mas, como nem tudo é regra, né? Sempre tem exceções. Existem calopsitas que vivem mais de 20 anos, né? Já teve nos registros uma calopsita que viveu 36 anos.
mas em média ela vive geralmente esses 12 a 15 anos. E são aves bem barulhentas. Gente, se você for criar calopsita, eu não recomendo se você mora em apartamento ou em uma casa muito pequena, porque elas são aves barulhentas e espaçosas. Elas gostam de liberdade, elas gostam de estar soltas. Muitas pessoas, quando pegam as aves, elas tendem a cortar as asas justamente para dar essa liberdade maior para ela, né? Para ela não correr tanto risco estando solta. Então, é uma das outras curiosidades. As calopsitas são bem barulhentas porque é uma forma dela se comunicar. Elas podem sim emitir sons, né? Como eu já falei, elas podem chegar até falar palavras, no caso, repetir palavras. As calopsitas bocejam quando elas estão com sono, quando elas estão com preguiça. Elas bocejam. Elas se expressam tanto que é uma forma delas dizer que tá com sono. Então, além do bocejo, outra característica das calopsitas de mostrar assim que elas expressar alguma coisa para nós seria o topete. Elas têm uma crista, eu chamo de topete. Elas têm uma crista que lá elas informam de alguma forma se elas estão atentas, se elas estão com medo, se elas estão relaxadas e quando ela baixa a crista. Então é uma forma delas se expressar também. E outra coisa, você que vai adquirir uma calopsita, também saiba que calopsitas são aves que são muito, como é que eu vou dizer, assustadas. Então, algumas calopsitas, elas tendem a ter pânico noturno. O que seria o pânico noturno? É à noite, quando você vai botar a calopsita pra dormir, ela pode se bater na gaiola, se machucar feio. Já vi casos de calopsita chegar a óbito justamente pelo pânico noturno, por ela ver luzes ao redor e se assustar e se bater, ou até bichos passando por baixo do viveiro. Então é muito importante que quando você vai botar uma calopsita para dormir, seja no viveiro fechado, seja coberto, tudo cobertinho, para que elas não tenham acesso à visão assim ao redor e se assustar à noite. Então é isso, meus amores, trouxe algumas curiosidades sobre calopsitas. Acho que no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou trazer minhas calopsitas e falar um pouco sobre a minha experiência com elas. Então, fique com Deus. Beijo.